Pronto. Agora sim, todo mundo ok? Boa noite a todos. Jorge, Anderson. Vocês assumem a liderança do Campeonato Pernambucano hoje com essa vitória dura contra um adversário muito valente, na minha visão, bem treinado. E aqui está saindo. E o Sport, Anderson, o Sport, ele chega ao seu melhor início de temporada desde 2009. O Sport não tinha um início tão promissor, com aproveitamento tão alto assim. O quanto é importante os jogadores entenderem rapidamente o seu padrão de jogo que você deseja em campo, e o quanto foi importante o Sport manter a base da temporada passada para um início tão promissor assim, 2023. Vamos por partes, né? Uma das recomendações que eu tenho com a minha equipe sempre é que o primeiro passo para vencer um jogo é começar com 11 e terminar com 11. Então, assim, eu acho que o jogador desse foi imprudente e acho que merecia o cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo. Não vejo nada que tenha afetado, que tenha sido alguma coisa desproporcional. Acho que o árbitro agiu da maneira que tinha que agir. Segundo, que a gente respeita a valentia, mas foi um jogo, depois da expulsão, de um time só. Um time só quis jogar, um time só tentou fazer as situações e o outro time se defendeu. E nesse ponto eu concordo. Defensivamente, eles foram valentes, eles tentaram, mas o jogo, né, já não era mais aquele jogo dos primeiros 30 minutos. Que mesmo que eles tenham saído, a gente também teve as principais chances ali. E nós tivemos boas chances hoje, muitas boas chances, que nós finalizamos mal, o goleiro fez defesas. Então, eu acho que foi muito merecido o resultado. Eu acho que, apesar do clima todo, de final de jogo e tal, eu acho que foi muito merecido. Porque se teve uma equipe que buscou o resultado, deu do primeiro minuto, com chances claras, foi a nossa. Em termos do que está acontecendo no campeonato, esse início, cara, assim, a gente fez uma boa pré-temporada, nem tudo está saindo ainda do jeito que eu acho que pode sair. Às vezes a gente progride em determinado aspecto e às vezes regride um pouquinho em outros aspectos. Isso é uma coisa natural e normal de uma equipe que ainda está se encontrando e se conhecendo como equipe. Nós tivemos muitos jogadores que chegaram e que foram colocados nessa base, que é uma base muito boa, com ideias diferentes também. Então, tudo isso demanda tempo. Mas eu acho que a gente está progredindo bem. A equipe é competitiva, a equipe tem demonstrado qualidade, a gente tem brigado muito pelo controle emocional também, para poder ter tranquilidade. Mesmo com um jogador a mais, muitas vezes é natural que a equipe se exponha mais, e mesmo com um jogador, a equipe com um jogador a menos, às vezes consegue um contra-ataque, consegue fazer gol, consegue vencer jogo. Eu acho que a gente não deu praticamente nenhuma chance para o Retrô a partir do momento que nós tivemos um jogador a mais. Então isso é prova de maturidade, que a gente fez o jogo organizado, daquilo que a gente sabia que podia fazer. Então, assim, é promissor esse começo? Sim, mas tem muita coisa pela frente e a gente precisa continuar evoluindo. Boa noite, Anderson. O resultado já diz muita coisa, né? Vitória, mas o Sport teve um volume muito grande de criação de jogadas, de finalizações, de posse de bola, e deu para perceber algumas tomadas de decisões erradas. E até em algum momento ali deu para ver você também na área técnica um pouco chateado, irritado com alguns lances que eram desperdiçados. Você acha que essa partida das que você vem comandando foi a que o Sport teve mais esse quesito de decisões erradas tomadas desde que você assumiu o time? Eu não vou falar para você e saber responder se foi o que mais aconteceu isso. Eu percebo assim, que em determinado momento a ansiedade começou a tomar um pouco conta do jogador, de querer chegar mais rápido, e toda vez que você começa a deixar que o coração fale um pouquinho mais, né, do que o lado racional, você acaba tomando muitas vezes decisões equivocadas. Então acho que algumas tomadas de decisões realmente não foram boas. Acho que a gente falhou também em alguns momentos em questões técnicas de finalização, tá? A gente podia ter finalizado melhor, podia ter não chutado para cima, chutado. Eram bolas que a gente teria capacidade e condição de poder finalizar melhor, né? Então eu concordo nesse aspecto. Mas eu gostaria de ressaltar principalmente a questão da torcida também. Eu acho que no momento que foi encaminhando para o final do jogo, o torcedor veio apoiar, e se a gente teve uma energia a mais, se a gente teve
essa capacidade de poder buscar o resultado foi muito graças ao torcedor que veio jogar junto com a gente. E eu posso afirmar para vocês, nós não vamos ganhar todos os jogos. É impossível a gente terminar uma temporada, já não ganhamos o primeiro jogo. A gente não consegue terminar uma temporada com 100% de aproveitamento. Né? E a gente precisa do torcedor entender isso e nos ajudar, principalmente quando a gente, às vezes, está criando e não está conseguindo finalizar muito bem, ou às vezes não está criando tão bem assim, ou tecnicamente a gente não está no melhor dia. Então, acho também que o torcedor foi fundamental para que a gente pudesse conquistar essa vitória. Professor, boa noite. Boa noite. Fiquei curioso porque o Gabriel Santos vinha desempenhando o seu papel muito bem, né? Enfim, nesse início de temporada, e dessa feita o Gabriel não estava no time, né? De frente, o senhor optou por não colocá-lo. Queria saber os motivos, né? Assim, se o senhor puder fazer uma análise, inclusive, do primeiro tempo sem ele. Acho que nosso time jogou bem o primeiro tempo, cara, assim. E não acho até que na entrada dele, a gente tenha tido melhoras significativas. Gabriel é centroavante, o Wagner Love é centroavante, entendeu? Ali vai jogar um, o outro vai ter que esperar. É natural que aconteça isso. Em situações de jogo, a gente pode jogar com dois, mas a minha equipe sempre joga com meia. Eu sempre penso em jogar com meia, sempre. Minhas equipes todas jogam com meia, sempre. Centroavante e meia. Não jogo com falso 9, não jogo com falso meia, eu jogo com meia e centroavante. Eu gosto do jogo. Talvez eu seja muito, como é que eu vou falar assim, saudosista, mas eu gosto, entendeu? Eu sempre, todas as equipes, dificilmente eu vou para uma formatação de 3 volantes, dificilmente eu vou jogar sem nenhum centroavante, eu sempre penso nessas posições. Então, assim, em determinado momento a gente faz alguma opção, ele entrou pelo lado já pela segunda vez, não é o métier dele, não é a característica principal dele. E se a gente encontrar uma forma de que os dois possam jogar juntos, ou que venha um terceiro centroavante, a gente pode tentar. Mas agora, no momento, eu acho que a gente entende, né? E acho que o nosso lado esquerdo, com o Juba e com o Igor, funcionou muitíssimo bem. Ganhamos muito mais do jogo, até que o Gabriel foi jogado como extremo ali, como falso extremo. A gente criou muita jogada pelo lado esquerdo, muitos cruzamentos, uma jogada linha de fundo. Então, eu acho que é uma tendência que a gente possa permanecer com esse tipo de formatação. Anderson, boa noite, parabéns boa noite. pela vitória. Obrigado. O senhor acabou de falar do Igor, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da situação dele, se o senhor tem alguma informação, e também do Ronaldo, né, que foram 2 jogadores que deixaram o gramado com alguma amostra, preocupa para o próximo jogo, que o senhor pode falar sobre isso? Eu acho que todos os 2 atletas, eu acho que preocupa, a gente precisa ter mais informações, tá? Qualquer coisa que eu fale agora eu posso cair em contradição, porque eu não tive esse contato com o departamento médico ainda para poder ter informações mais precisas, mas a princípio, né, os 2 são jogadores que preocupam sim para o próximo jogo. A gente precisa ainda esperar talvez essas próximas 48 horas para a gente ter uma opinião mais precisa sobre o que aconteceu mesmo, tá? Anderson, tudo bem? Tudo bem. Sabemos que faz parte do futebol a questão da catimba, né? Mas até que ponto isso pode atrapalhar? Porque foi o que aconteceu muito, principalmente nos minutos finais do jogo, com o goleiro do Retrô, que ele tentou segurar muito. Até que ponto isso atrapalhou o desempenho do time? Mas, cara, assim, esse tipo de coisa no Brasil é tão comum. O goleiro, às vezes, o goleiro faz uma defesa e cai. E não estou falando que a minha equipe também não vai fazer isso, né? Embora eu não seja adepto disso. Eu acho que você pode ganhar tempo quando realmente acontece alguma coisa. Pô, sofreu a falta, não ter pressa de retornar é uma coisa. Agora, o que a gente vê no futebol brasileiro é o goleiro, às vezes, faz uma defesa, não tem contato com ninguém, aí cai. Isso é uma coisa tão recorrente e a gente conspira contra o nosso próprio futebol. Eu acho que a gente fica conspirando com um espetáculo pior. E estou falando isso da minha equipe também. Não estou me isentando disso, não. Isso nunca foi recomendação minha, mas eu já tive goleiro que fazia a mesma coisa. Por mais que a gente falasse, tem que segurar, tem que isso e aquilo, mas... E a gente vê brecha na atuação, muitas vezes, da arbitragem. A arbitragem é conivente com isso, vai deixar para dar o cartão faltando 2 minutos. Eu falei com o árbitro assim, olha, você vai dar 8 minutos de acréscimo para um time que parou 10, 12 minutos. Você acha que é justo?
agora que nós estamos ganhando, agora você vai beneficiar o cara que prejudicou o jogo constantemente. Você acha que isso é justo? Eu não acho justo. Eu acho que ali é hora dele pagar. Ali era para dar 10 minutos, agora são 3. Por que não vão dar 10 para um time que tentou praticar um antijogo? Então essas coisas, para mim, ainda a gente está engatinhando ainda para poder tirar e fazer cada vez mais um espetáculo melhor, porque o torcedor paga para poder ver o jogo de futebol. E a gente tem que tentar entregar isso para ele. Na parte técnica, tática, a gente tenta, e na parte disciplinar ou na parte do jogo mesmo, acho que a gente pode melhorar com algum tipo de situação. Anderson, boa noite. Boa noite. Essa dica que você deu aí de preferir jogar com apenas um 9, e evidentemente que em algumas situações pode acontecer de você utilizar os dois, né, o Gabriel e o Wagner. Sim. Me dá a sensação que eu tenho, minha interpretação, é que você já tem na sua cabeça a sua formação titular. Claro que o Igor nem sempre começa o jogo, né? Ele vai às vezes para o banco e o Juba faz a lateral esquerda. Essa equipe de hoje já está muito perto da equipe titular do técnico Anderson. É muito cedo, tem muito jogo pela frente ainda. É que eu falo assim, da mesma forma que eu falo que eu não sou favorável a jogar com 2 centroavantes assim para iniciar jogo, não quer dizer que eu não vá fazer isso para frente, porque tudo é muito prematuro, entendeu? A gente precisa adequar característica de um e de outro. E como eu falei com você, assim, eu gosto de ter um meia no time, eu gosto, porque eu acho que o meia ele flutua numa zona extremamente importante do campo ali, o jogo entre linhas, às vezes ele até participa pouco, mas quando ele pega na bola, ele é o cara que vai deixar o centroavante na cara do gol, vai deixar o extremo na cara do gol. Então, assim, não é muito da minha ideia. E eu não acho que a gente tem agora, nesse início, a capacidade de montar alguma estratégia mudando um pouquinho essa minha ideia. Né? Então, acho que ali, como qualquer outra posição, a gente vai ter uma briga boa. Né? E nem todo atleta vai conseguir jogar todos os jogos, gente. Nós estamos aqui no 6º jogo, eu acho. 6º. E a gente já teve que rodar a equipe, não é porque eu estou poupando o jogador, porque o jogador não se recupera, e provavelmente na quarta-feira nós vamos ter alguns que não vão se recuperar. Então a gente precisa ter um elenco qualificado, acho que a gente está caminhando para ter a equipe ideal, como você falou assim, já é a equipe não, mas já tem boas ideias, já tem boas relações, tem posição que a gente já consegue visualizar que eles estão tendo um conhecimento, um entrosamento muito bom. Mas é muito prematuro ainda para que a gente possa ter uma definição daquilo que vai ser realmente, ou provavelmente será a equipe titular aí.